Bem-vindos ao canal Serviço Venda, seu jeito de vender. Hoje nós temos aqui um convidado que vai trazer a sua experiência voltado no ramo de transportes. E para a gente começar, uma pergunta para você que está nos assistindo, para você que está nos acompanhando nessa live. O que você comprou essa semana que passou, não só por causa da questão da Páscoa, mas porque você gostou do vendedor? O que você deixou de comprar porque foi mal atendido? Ou que faltou uma atenção ou uma estrutura melhor na abordagem do vendedor? E o que você precisa comprar e de quem você vai comprar? Você já parou para pensar nisso? Eu trago essas perguntas para a gente começar nessa noite, essa live, onde nós temos uma tarefa muito simples, que é entender que nós somos responsáveis pelos nossos resultados na área de vendas. Muito mais do que somente o produto ou a estrutura que você tem, mas está muito mais concentrado em você que atua na área de vendas. Mas nós também não vamos falar só sobre venda, porque por trás de um vendedor, de uma vendedora, tem uma pessoa. E essa pessoa, ela é muito mais importante do que qualquer título de vendedor, consultor comercial, gerente de vendas, gerente de área e assim por diante. Então, bem-vindo, compartilha aí no YouTube, você que nos segue, com outras pessoas, no Instagram também, no Facebook, para chegar ao maior número de pessoas que queiram ser ajudadas, queiram parar por alguns instantes e observar o que estão fazendo, o que podem fazer para ter resultados melhores em vendas. Ou quem sabe você que não atua na área de vendas, se tornar um vendedor. E depois disso, então vamos para o nosso convidado dessa noite. Ele que atua já por uma longa data, aí, um longo tempo na área de transportes e tem muitas coisas outras bacanas que ele vai dividir conosco nessa noite. Por isso, desejar muito obrigado e ficamos muito felizes por você estar aqui conosco. Fábio Hilansen. É quase isso, boa noite, Denilson, obrigado pelo convite, né? É Fábio Hilansen, né? Conforme vários falam, assim, cada um tem um jeito de falar, mas é basicamente isso. Joia, muito obrigado. Não é fácil um gringo falar alemão, né? É isso aí. Mas é possível, né? É possível. Então estamos melhorando, né? Que bom. Fábio, então, você que está aqui nessa noite, a gente fica muito feliz pela tua presença, porque acreditamos assim que toda pessoa tem muito a agregar com todos nós. Então eu sempre costumo dizer que eu sou o mais agraciado porque eu aprendo muito com as pessoas que aqui estão, né? Então, nessa noite assim, Fábio, fale um pouquinho de você, quem é o Fábio, né? Então, o Fábio hoje sou um vendedor, né? Faz 13 anos, né? Mas sou natural de uma cidade pequena, de interior de Atalanta, do interior mesmo. É uma cidadezinha de 3 mil habitantes. Vim para Jaraguá faz 13 anos, bem exatamente quando comecei a trabalhar com transportes, né? E sou uma pessoa simples, gosto das minhas coisas simples do sítio, gosto de estar com pessoas, né? Então, o Fábio é um cara tranquilo. Ah, que joia, gosta da natureza. Isso, bastante. Bastante, né? Faz bem, recarrega as energias e com certeza a gente consegue integrar melhor algumas coisas como um todo da vida, né? Isso, exatamente. No dia a dia a gente tem os afazeres, tem as responsabilidades, né? Então no final de semana a gente aproveita para descarregar, como eu no sábado eu não trabalho, então eu acabo descarregando as minhas energias no sítio, ou sei lá onde for, né? Tem que aproveitar para descarregar. É aproveitar também, né? Não adianta a gente só trabalhar e crescer, mas também não aproveitar, né? Então essa é a ideia, de poder unir as duas coisas. Legal. Quem está nos acompanhando, a Atalanta fica aqui próximo de Ituporanga, Rio do Sul. Isso. Então, capital do Alto Vale, que é Rio do Sul, né? Então fica ali no Alto Vale do Itajaí. É pertinho daqui, né? 200 quilômetros, é pertinho. 200 quilômetros, né? Quando a 440, a 470 isso. ficar duplicada, vai ser uma beleza. Hoje eu levo quase 4 horas para ir para lá, né? Mas quando ficar pronto, se Deus quiser, né? Vai ficar melhor. Legal, legal. E Fábio, o que te trouxe para Jaraguá, então? Então, na verdade, foi um convite do meu irmão, né? Meu irmão é o gestor hoje da filial. Ele, na época, era gestor da filial da empresa que eu trabalho lá de Blumenau. E daí o sócio dele ofereceu para ele ser sócio aqui também. Porque aqui estava meio que descuidado, né? Então não tinha como ele cuidar. Então ele ofereceu a sociedade para o meu irmão aqui.
E daí só que o meu irmão também acabava sendo sócio lá e aqui, né? Então tinha as duas bandeiras, a Rodonaves lá e Rodonaves aqui. E aqui ele também não conseguia dar atenção, porque lá é maior e aqui estava iniciando. Então ele me chamou para ajudar, né, a vir para Jaraguá para ser vendedor aqui, né? Então quando me chamou foi justamente para isso. E eu vim só para trabalhar na empresa mesmo, foi direto assim, nu e cru. Ah, legal. E o que é, ou quem é a Rodonaves? A Rodonaves Transportes é uma empresa de transportes de carga fracionada. Hoje é uma das maiores do Brasil, deve figurar entre a terceira ou quarta maior do Brasil em carga fracionada, né? Atendemos hoje 12 estados, mais o Distrito Federal. E agora a gente começou também na parte aérea, né? Mas por enquanto a parte terrestre seria isso, 12 estados mais o Distrito Federal. Tem em torno de 8 mil funcionários espalhados, né? Quase 300 unidades de filiais ou franquias, como, né, alguns chamam, né? Então, mais especialista na carga fracionada. Também tem outros segmentos também. A empresa tem hoje 7 empresas no grupo, né? Então é uma gigante no transporte de carga fracionada. E aqui em Jaraguá, quem que é o público que vocês mais atendem nessa área do transporte? Hoje em Jaraguá do Sul, o nosso foco mesmo são metalúrgicas, confecções, são o que tem carga fracionada, né? Então, basicamente, as metalúrgicas e confecções são os maiores clientes, né? Então, a parte de alimentos não é muito forte, então, mais é mesmo, por exemplo, VEG, sei lá, confecções em geral, metalúrgicas como CCM, Menegote, esses clientes, né, mais pontuais, assim, né? Interessante. E então vocês atendem mais a indústria... Isso. Como um todo. Isso, a indústria, geralmente, não que a gente não trabalhe com a parte da material em bruto ainda, né? A gente trabalha mais com a carga já pronta, né? O que é a matéria-prima já transformada, por exemplo, a confecção, né? A gente não trabalha muito com o rolo de tecido em si, mas a confecção já pronta, então o produto já beneficiado, né? Por exemplo, a WEG recebe muita metal, ferro, mas a gente não trabalha com isso, mas é o fracionado, é a automação, geralmente é o produto transformado, né? Então a gente não recebe muita carga em Jaraguá pela nossa filial, porque geralmente quem recebe a indústria é produto pesado, é carga mais bruta, né? Mas a gente é muito forte na expedição, que é a venda da carga já pronta, né? Material já industrializado, pronto para o cliente final, para o consumo, né? Vocês mais distribuem para o Brasil do que trazem para Jaraguá. Isso, claro, vai muito de acordo com o perfil de cada região, né? Então, tem regiões que talvez a filial lá ela tenha mais recebimento. Nós, em Jaraguá, a gente tem um perfil de venda mais para esse perfil da carga já pronta, né? Então, nossa, hoje, o faturamento gira em torno de 80% da nossa venda aqui, de expedição, e talvez 20% só de recebimento. Até porque nossa filial atende só 5 municípios aqui, né? Então, se for ver em número de municípios e população, não é muita coisa, né? Então, Jaraguá e os municípios do Vale do Itapocu aqui só. Massaranduba, Guaramirim, Corupá e Xereda. Isso, só esses. É que aqui nós temos muito forte a parte da indústria, né? Muita produção, né? Então... E temos gigantes aqui, né? Então, gigantes, né? Na parte do VEG, de CCM, Menegote, Duas Rodas, né? Zanotti. Então, a gente tem as gigantes em Jaraguá, né? E região, né? Então, são indústrias que realmente recebem muita mercadoria bruta, mas ela transforma muito em onde fraciona isso e onde a gente consegue entrar nesse mercado, porque o nosso foco é esse, né? É aquela coisa, é uma caixinha e uma nota. Uma caixinha, esse é o filé do transporte, né? Exato. Esse serviço, essa capacidade produtiva que a gente tem aqui e, claro, a produção ela precisa ser escoada ou chegar no consumidor intermediário ou final, né? Isso. Ainda geralmente chega para o lojista que vai comercializar, por exemplo, ramo têxtil, né? Isso. E a parte de indústria, metal mecânico vai chegar pro que vai revender lá na ponta. Isso, para uma assistência, enfim, tudo o que vai precisar da mercadoria. Às vezes ela, claro, ela chega, também vai ser um produto pequeno, por exemplo, uma assistência da WEG, ela vai chegar num cliente lá, assistência, daqui a pouco ele montou uma coisa, também vai viajar de novo, né? Não é só para o final, mas geralmente é o fracionado, né? E o interessante dessa nossa estrutura, da capilaridade que a gente tem, como a Rodonaves ela tem muitas franquias. Vou dar um exemplo, no interior de São Paulo, temos 60 filiais no interior de São Paulo, franquias, né? Ninguém tem isso. Então, a gente está muito próximo dos clientes. Então, essa malha de atendimento, a gente consegue ter um atendimento, uma agilidade maior na distribuição. Então, as minhas entregas, para quem chega às vezes em 2 dias em São Paulo capital, eu estou chegando lá no finalzinho, lá no cliente em 2 dias também. Porque a gente tem essa malha de atendimento muito espalhada, né? Então ajuda bastante nesse processo, né?
Isso chega a ser o diferencial de vocês ou tem Sim. algo a mais ou diferente disso? Hoje o nosso maior diferencial é esse e também o atendimento personalizado, porque a diretoria ela gosta muito do atendimento humano ainda, né? Muitas empresas hoje já está aquela coisa do tudo automatizado, coleta tem que ser via sistema e tudo. A Rodonaves, ela apesar de ter toda a tecnologia e tudo, o dono ele preza muito pela questão do atendimento assim, a presencial, o atendimento telefônico, pessoas mesmo. Então, isso ela preza muito. Então, além da capilaridade, da entrega rápida, a questão também de ser uma empresa familiar, ele gosta muito desse atendimento humanizado. Então, Legal. uma coisa que é muito... Né? Porque a gente vê, né? Por mais que a tecnologia ela se desenvolva e ela traz muitas soluções, né? Agora, esse último ano, ainda se intensificou muito, né? Bastante. Se fala que agora com a internet 5G vai se intensificar ainda mais, né? Mas não tem, né? As pessoas gostam de ser tratadas como pessoas. Exatamente, é o relacionamento, né? Então, até é uma questão que está cada vez mais difícil para o vendedor também, né? No meu caso, porque a gente gosta de estar presente no cliente, a gente gosta de estar lá. E com essa tecnologia, muitos clientes nem querem mais você na porta. Então, porque tem fácil ali, tem um WhatsApp, tem um e-mail, tem tudo, né? Então, hoje tá mais difícil também. O vendedor também tem que estar se adaptando para isso, né? Exato. Isso também tem muito a ver com a cultura do brasileiro, né? Porque se você vai vir em outros países, já é muito mais... Não quer muita conversa, né? Isso, já quer são saber, mais práticos. É muito... eles prezam muito pela produtividade diária de cada um, né? Isso, né? Então, aqui nós ainda temos essa parte, às vezes tomar um café junto, né? Conversar, e às vezes, para eles, isso não é tão vantajoso do ponto de vista do negócio. Exatamente, né? Você acaba deixando de produzir, né? De conseguir mais e mais, né? Talvez, né, tenha um lado bom para a empresa, com certeza, né? Mas pelo lado humano, você acaba se distanciando, né? E acaba se perdendo um pouco do relacionamento que você tem com o teu cliente. E se amanhã ou depois você não está mais nessa empresa, você às vezes não consegue levar o teu cliente junto, porque você não tem o teu relacionamento com ele. Né? Você vai ser só um número, vai ser só um preço, então você acaba perdendo isso. Né? Então, quando é diferente, que vamos dizer, né, os vendedores antigos, não que eu seja tão antigo, mas já tenho 13 anos de casa, né? Mas quando você constrói uma relação com o cliente, se você sai ou não, ele tem aquela credibilidade em você, ele vai te indicar, ele vai, se você for uma empresa concorrente que seja, mas que seja de um porte legal também, que seja de boa a empresa, você vai conseguir carregar ele junto, porque ele vai confiar em você. Né? Então, isso que hoje talvez está se perdendo, né? Sim. Mas é um desafio para nós, vendedores, para os novos principalmente, né? Talvez para os novos não tanto, porque eles já vão entrar nessa era, né? Então vai ser... Mas para quem é antigo ou quem já iniciou assim, é uma transição mais dolorosa, assim, né? Porque você vai perdendo essa... E nesse sentido, Fábio, você colocou aí um antes, um agora e também o que vai vir, né? Como foi o Fábio no início, quando começou... Já entendia dessa parte, teve a aprender muito. Fala um pouquinho para nós nesse sentido aí, desse teu início. Hoje você tá bem, né? Tá mais ou menos. Tá faceiro, né? A pressão é menor, porque outras são as pressões, né? Diferente daquelas quando começou. Fala um pouquinho para nós aí. O Fábio, no começo, foi jogado, né, na área de vendas, praticamente. Meu irmão, quando ele me trouxe, ele não teve tempo para me ensinar. Então, o que aconteceu? Eu vim para Jaraguá, tinha meu carrinho lá lascado na gás ainda, porque eu precisava sair para vender, né? Então, não tinha tanta responsabilidade interna dentro da empresa, mas eu tinha que sair para vender. Então, quase não respondia e-mails. Também a nossa filial aqui, Bandeira Rodonaves, não faturava nada, porque o antigo gestor que teve aqui aprontou com os clientes e queimou o nome da empresa aqui na região. Sim. Então, grandes empresas como o Trap, Malve, todas elas não queriam nem ouvir falar no nome da Rodonaves. Então, assim, para mim foi muito difícil o começo aqui, justamente por isso. Né? Além de eu ser cru, nunca tinha venido, vim da roça, plantava fumo, né? Para vir para a área de vendas. Tímido, sempre fui tímido. Né? Então, foi coisas que eu tive que me desafiar. Então, eu pegava o meu carrinho, rua por rua de Jaraguá do Sul, eu ia me enfiando, procurando. Aqui tem uma empresa, não tem. Ia lá, passava, deixava cartão, ou deixava uma relação de praças, me apresentava. Se eu conseguia, falava com o dono ou com o comprador, e assim eu ia. Mais tímido, às vezes não sabendo falar direito. Quando a pessoa me dava abertura, eu conseguia me desenvolver. Quando não dava, eu já me travava e só deixava o cartão. Porque não tinha nenhuma habilidade, né?
Então, mas assim foi, todas as ruas de Jaraguá eu praticamente rodei, né? Às vezes até casas, a gente não imaginava, tinha uma empresa ali. Então, rodei e aos poucos fui desenvolvendo, né, o meu nome e o nome da empresa de volta aqui em Jaraguá do Sul, né? Mas foram anos peleando, porque justamente a gente foi queimado aqui na época por um antigo gestor, né, que passou a mão na grana do pessoal, porque era diferente o esquema de cobrança antigamente, né? Sim. E daí, né, não repassou para a Rodonaves protestou todo mundo, né? Mas porque ela não sabia também. Hoje, graças a Deus, a gente está, praticamente todos os clientes em Jaraguá a gente está dentro, né? Poucos que não conhecem ainda a gente. Então, é assim, só que foi uma coisa do dia após outro, correndo atrás, me apresentando e me desenvolvendo também, aprendendo a falar melhor, a prometer o que eu conseguia cumprir. No começo a gente tem que entender que a gente não depende tudo de nós também, né? Transporte, se quebrou um caminhão, não tem, são coisas que acontecem, né? Então, você aprende também que não dá para prometer tudo, né? E saber dizer não também, às vezes, né? Pô, você consegue fazer, Fábio? Não podia falar simplesmente para levar e para ganhar a carga, né? Ou o frete, mas não, eu gosto hoje eu sou um cara, não, pô, eu consigo fazer, não consigo. Né? Eu gosto de falar, antigamente, eu consigo entregar, mas não depende de mim. Então, a gente vai aprendendo com os erros, né, com os acertos, e assim vai se desenvolvendo, né? Então, o Fábio, na época, era cru. Não que eu ainda sei... A gente sempre aprende, porque vendas todo dia tem coisas novas, né? Então, hoje é essa diferença, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre essa parte, assim, que quem sabe é uma das coisas, assim, que mais pega as pessoas quando se fala em vendas. É que as pessoas dizem, eu sou tímido, eu não sou tímido, né? Você pode falar um pouquinho mais da tua experiência, assim, daqui a pouco, não sei se você se considera ainda tímido, mas como que você administra essa timidez? O que você diz sobre isso? O tímido é uma coisa que a gente aprende a lidar com isso, né? Então, hoje eu consigo chegar mais facilmente num cliente, mas porque eu aprendi também, através de uma entidade que eu faço parte, inclusive você já conhece, né? Que a gente tem que aprender a dizer sim, e se desafiar, principalmente, né? Então, desde que eu conheci essa entidade, já conheço há 10 anos, né, eu comecei a ver que as pessoas que estão ali se desenvolvem aprendendo a dizer sim. Né? E dando a cara a tapa, né? Se você errou, faz mal, outro dia você vai lá e conserta aquilo, né? Então são coisas que mas tem que se desafiar, né? E outra, você tem que conhecer o teu produto, conhecer o que você está vendendo, né? No caso meu é um serviço, né? Então, por isso que eu apanhei bastante no começo, eu prometi uma coisa, às vezes não conseguia, não dependia só de mim, então você tem que entender toda a logística do que está acontecendo ali, para você saber, não, isso aqui dá, isso aqui não dá, né? Então, quando você conhece o teu produto, você consegue falar com mais firmeza, né? O cliente vai ver que você está falando com clareza, está, né, confirmando aquilo, então ele vai acreditar em você, você vai ter credibilidade. Então, mas é uma construção. Então, tem gente que tem facilidade, talvez, de falar e persuadir, né? Eu gosto de, assim, não sou um vendedor daquele que só quer me empurrar. Eu gosto de ser uma pessoa que, se amanhã ou depois der alguma coisa errada, não. Foi o meu, gosto de ser justo para todo mundo. Porque uma parceria, quando se constrói uma parceria, é uma mão de duas vias, né? Você ganha, o teu cliente também ganha. Todo mundo tem que ganhar, senão não é um negócio bom. Né? Então, não adianta eu vender, daqui a pouco, o cliente que se lasque lá no outro lado, né? Se der algum problema. Não, eu tenho que saber que se der um problema, eu tenho que estar ali para resolver também. Porque é um ganha-ganha. Quando só um ganha, ele nunca volta. Exato. Né? Então, daqui a pouco, nesse sentido, né, Fábio, às vezes a gente vence a timidez na medida em que a gente vai criando um repertório, né, de visita. Alguns até dizem assim, o cliente ele vai começar a olhar para você depois que isso foi a terceira vez. Né? Quando principalmente visita assim, meio de porta em porta, né? Porque a primeira coisa ele quer saber se você vai vir, vai vender, vai entregar. Ou não, somente vai vender e nunca mais vai aparecer. Exatamente. Então, por isso que hoje, já, né, como eu tenho já anos de casa, já acaba se tornando mais fácil para alguém me atender, né? Porque já sabe que eu tenho anos dentro da empresa, não vou chegar ali e amanhã não estou ali para cumprir aquilo que eu prometi. Então, é uma coisa mais que se constrói realmente, né? E a timidez eu fui vencendo assim, né? Não quer dizer que todo cliente eu consiga ainda hoje. Às vezes trava, se o cliente não chega ali, o cara é tudo turrão, para você conseguir quebrar ele, às vezes, claro, não vai conseguir na primeira. Né? Então, você tem que construir. Mas tem clientes que chegam na primeira já, se abre já. Então, assim, depende a situação, né? Então, tem clientes que chegava, hoje eu não quero visita, amanhã eu não quero visita. Daqui a pouco o cara estava lá, te atende super bem, não sei o quê, parece que é amigo da vida. E às vezes não recebeu nas primeiras.
Então tem que ter assim, tem que sempre estar tentando também, né? Não pode chegar lá e desistir, né? Eu não sou muito de insistir, mas eu sempre estou lá. Antigamente a gente entregava a fatura, né? Hoje em dia faz tudo online, né? Então eu construí muito relacionamento em cima disso aí. Eu passava cada 15 dias nos clientes. Independente se o comprador ou o dono da empresa estava ali para me receber ou não, eu passava lá. Nem que era só um oi para o recepcionista que entregava a fatura, mas ele sabia se precisa de uma coisa, né? Sabia que eu estava sempre ali. Então é uma coisa que vai construindo, não precisa sempre ser a pessoa que vai comprar o teu serviço, né? Mas aí você vai construir, daqui a pouco o dono da empresa, você lembra de uma transportadora que possa fazer isso? A recepcionista que você sempre conversou, que foi gentil, que entregou a fatura, ela vai lembrar de você e vai falar, o cara da Rodonave sempre estava aqui. Então não é só o comprador, tem todo um relacionamento, né? É o cara da expedição, né, da coleta e entrega, quando você vai lá, às vezes manda um brindezinho de caneta, essas coisas, chega lá, conversa. Então, a venda tem todo esse relacionamento, toda uma construção, né? Então, inclusive, nossos principais vendedores hoje, se a gente for ver, são nossos motoristas ajudantes, porque eles estão todo dia lá na porta do cliente. Se eles atendem mal, né, é claro, eles vão reclamar para mim, mas a gente sabe que eles são o nosso... se o cara atende bem, ele sempre vai estar lá, né? Então, hoje, nossos principais vendedores, se for ver... são o nosso motorista ajudante. E realmente faz toda a diferença, né? Exato. Então, ó, dica de ouro aí, né? Seja visto pela empresa que você atende ou que você quer atender, né? Independente se é o tomador de decisão ou não, mas seja visto pelas pessoas que estão lá na empresa. Exato. Que você vai ser lembrado por todos, né? Exato, até porque hoje o recepcionista de hoje pode ser o empresário de amanhã. A gente nunca sabe, né? Exato. Então, eu nesses meus 13 anos de empresa, eu já vi várias empresas começar, porque a primeira nota fiscal foi enviada comigo, né? E amanhã ou depois quebrar. Mas, assim, daqui a pouco ele está numa outra empresa, né? Então, assim, gira muitas coisas no meio empresarial, no meio de transporte. Então, por isso que o bom relacionamento tem que ser com todos, independente desde o peão lá do chão de fábrica, independente até o dono da empresa. Então, o relacionamento tem que ser igual para todos, né? Certo. Então, tem que ser a questão da gentileza, educação. Então, isso é uma coisa, né, tem que sempre estar ali para servir, né? Então essa é a principal. E o vendedor tem que ter essa habilidade de conseguir tudo isso, né? Não digo que é tudo mar de rosas, porque não é. Né? Tem dia que a gente está com raiva, bravo. Quer mandar o cliente embora, mas isso faz parte de um amadurecimento também, né? Antigamente eu era muito mais estressado, mais estourado, né? E hoje eu já vejo, não vou responder agora porque não estou num momento legal, que isso aqui eu li, não gostei, um e-mail, vou responder depois. Por quê? Porque daí você vai lá, esfria a cabeça, pensa com mais calma e escreve um e-mail adequado ou liga quando é uma outra situação, tem que ligar. Então, você já pensou sobre toda a situação e não, melhor assim, melhor assado, né? Então, vamos entrar num acordo, beleza. Né? Porque se você estoura com ele, né, você perde um cliente, né? Ou vice-versa, tem várias situações. Então, por isso que você sempre que não pode, às vezes, responder na hora quando você está estressado, porque, como eu falei, não é tudo maravilhas, né? E a venda tem tudo isso, né? O desafio é você manter o equilíbrio para sempre estar focado na solução, né? Exatamente. E não entrar na emoção, porque ela muitas vezes ela te leva para tudo quanto lado, menos para fazer algo que seja construtivo, né? Exatamente. Então, assim, até porque, assim, na mesma situação que eu estou no meu momento, às vezes bom ou ruim, o cliente também está no momento dele bom ou ruim. Então, às vezes eu faço uma brincadeira com ele no momento, que ele sempre, foi sempre meu amigo, fiz uma brincadeira, beleza, ele aceita na boa, outro dia ele já não aceita na mesma. Né? Então, uma brincadeira, por exemplo, de novo isso, né? Faz uma brincadeira com o cliente, de novo atrasou a fatura, que acontece, né? Sim, sim. Daí o cliente, às vezes ele se queima, né? E não volta mais. Pode acontecer. Tem alguma coisa assim pontual que você poderia dividir com nós, assim, que você faz para ter esse controle maior diariamente no teu trabalho, ou quando acontece uma situação dessa para conseguir voltar no eixo central? Eu tenho quando eu não estou na rua, porque agora com essa questão da pandemia, até mesmo com a carteira de clientes que eu tenho hoje, eu não consigo estar muito na rua porque tem que estar internamente ajudando bastante, né? Então, quando é coisa mais simples, eu tento resolver na hora, mas quando é coisa mais complicada, eu sento às vezes com o meu gestor, no caso do meu irmão, e vamos conversar, o que tu acha, não sei o que.
às vezes, dependendo, se precisar opiniões de outras pessoas envolvidas na operação daquilo, né? Aconteceu tal situação, às vezes não foi só uma parte comercial, foi às vezes uma parte operacional que deu errada. Então, tenta sentar para entender, para depois responder. Porque às vezes você responde no ato ali empolgado e não analisou todo o contexto. Às vezes, né, tinha uma situação à parte ali que você podia ter pego e, opa, vou encaixar aqui dentro, por isso que deu errado, porque minha operação falhou aqui. Né? E às vezes você não viu isso. Então, por isso que você tem que pensar antes de responder, analisar tudo. Né? Deixa ali, às vezes, o cliente às vezes tem pressa, mas às vezes é melhor tu deixar ele esperando um pouquinho mais para você pegar todas as informações e dar uma resposta com clareza e dar uma solução, né, correta, do que às vezes ficar ali batendo um boca um com o outro e trocando e-mail ou telefone, enfim, para daí daqui a pouco gerar um atrito entre as partes, né? Então, melhor às vezes você postergar um pouquinho e analisar todas as situações para daí sim tomar uma decisão, né? Então, às vezes tem situações que a gente precisa tomar, não, infelizmente você está errado, né? Às vezes tem que também dizer um não para o cliente, não é sempre sim, né? A gente não pode dizer sim para tudo, né? Então ele também tem que entender que ele também erra. E acontece bastante, né? Todo mundo erra. Sim. Ó, dica de ouro do Fábio, né, gente? Ó, reúne aí todos os fatos, reúne todas as pessoas envolvidas na situação, vê os vários pontos de vistas, né? E tome uma ação, né? Exato. Porque muitas vezes você vai responder uma situação ou vai fazer uma negociação vendo só uma linha reta, né? Tipo, como a gente fala, aquela viseira de cavalo, né? Mas você não olha todo o contexto. Né? Às vezes tem uma coisinha que você poderia considerar, o cara me ajudou uma vez, né? Vamos colocar aqui na balancinha, né? E assim vai, né? Você vai pegando coisas que pode, às vezes um desconto de frete, que acontece muito, né? O frete ficou caro, vamos alinhar, né? Talvez não dá para fazer nesse, mas vamos acertar para uma próxima situação, a gente faz um controle aqui. Então, várias coisinhas que você pode fazer para tornar o teu relacionamento com o teu cliente mais tranquilo e para que ele possa se sentir atendido, né? Então, justamente para ele depois voltar e, inclusive, até indicar, né? Pô, o cara da Ronaldo lá deu tal situação que talvez não gostei muito, mas eles foram lá e resolveram e essa... Né? Então, é isso que a gente tem que tentar, né? Não é aquela história que o cliente sempre tem razão, mas você sempre vai tentar fazer o melhor para atender o cliente, desde que ele, né, que seja uma coisa correta, né? Então, esse é o nosso... É o desafio dizer não, né? Desafio dizer não. Desafio, né? E ainda mais dizer não sem dizer não com ele. E mostrar para que ele perceba que não vai dar, né? Exatamente. E quando você considera ainda um cliente de potencial, de peso, você fica mais com medo ainda. Exato. Né? Mas hoje a gente tem uma postura muito tranquila com nossos clientes principais, os maiores faturamentos hoje da nossa empresa, aqui na nossa filial. A gente fala de igual para igual, independente do tamanho deles. Porque eles sabem que a gente também é grande. Então, nós somos corretos. Eles são corretos, nós também somos corretos. Então, assim, tá errado, tá errado. Então, o peso da tua mercadoria você colocou 100 quilos na nota, era 200, eu vou ter que cobrar essa diferença. Né? Então, o que é justo, é justo. Então, por isso que a gente hoje tem, a gente às vezes precisa fazer não vou cobrar essa vez, beleza, né? Mas eu sempre tenho que saber que, a próxima vez eu vou te cobrar, porque é certo. Então, a gente tem hoje com nossos maiores clientes essa tranquilidade de falar isso com eles. Porque muitos, o que acontece? Eles abaixam a cabeça para os grandes clientes. Por quê? Porque ele é grande. Né? E daí nunca corrige. De um dia está lá, vai quebrar, né? Porque não está cobrando certo, né? Ou vai destruir a relação, né? Porque nunca foi honesto. Exato. Não é uma relação ganha-ganha, né? É uma relação ganha-ganha. É ganha-perde, ou Exatamente. perde-ganha, né? Então... Não constrói, né? Não prospera. Exato. Prospera um, né? E não os dois, né? Exatamente. Nesse sentido. Então, é uma coisa bem delicada, bem importante, né? Eu costumo, assim, na minha experiência, dizer sempre aquilo que eu posso fazer. Exato. Mais do que dizer se o cliente está errado, se ele está certo, quem tem razão. Não, o que eu posso fazer é isso aqui. Né? Então, aí vem uma coisa que, às vezes, sob pressão, como encontrar soluções para ser propositivo, Exatamente. Né? E não simplesmente dizer, não dá, não quero, Exato. Não vou. Né? Você tem que tentar mostrar outras formas dentro da legalidade, claro, porque hoje acontece, né? Com o meio eletrônico, cada vez está mais difícil fazer algumas coisas, né? Então, assim, por exemplo, eu errei, o cliente errou, às vezes, uma nota, mandou um frete para um cliente destino pagar e era para ele pagar.
Hoje, assim, não é simplesmente igual antigamente, você pedia, reverte frete para mim. Revertia, fazia o que queria com o sistema, né? Mas hoje é tudo ligado ao Cefaz, né? Daí, o que acontece? Meu conhecimento, eu não consigo mais fazer a reversão dele, né? Então, tem que fazer uma anulação, enfim, fazer todo um procedimento para ser uma coisa legalmente possível, né? Então, as empresas maiores já sabem disso, né? Então, é mais fácil de lidar. Os menores já não conseguem, porque tem que ter um certificado digital, tem um monte de coisa. Então, cada vez está mais burocrático, mais difícil você também. Às vezes, até nós mesmos erramos num conhecimento de transporte e também não temos como corrigir sem a ajuda dele. Por isso que eu tenho que ser uma mão assim, de duas vias mesmo, porque às vezes ele erra e eu tenho que ajudar. Às vezes nós erramos, ele também tem que ajudar. Porque hoje não tem como eu fazer uma correção sem ele fazer esse manifesto de desacordo, por exemplo. Exato. Então, é meio difícil, por mais que eu tenha errado. Tem muita nota envolvida, Exato. Entrada e saída, esses controles de estoques, né? Exato. Então E tem que provar tudo isso hoje na receita, né? Exato. Então, se você deu uma saída de uma nota, se eu era para ser aquele cara pagador do frete, tem que ser aquilo. Então, para falar que não foi, tem que se fazer um evento lá na receita. Exato. Então, cada vez é mais amarrado. O mercado ele tem as suas maneiras de se construir. Isso. Né? Hoje, por exemplo, assim, Fábio, como que você prospecta novos clientes? Hoje, a maioria, assim, não vou dizer que eu estou mais caseiro, né? Porque mas realmente está bastante difícil de sair para a rua, porque a maioria dos clientes eu já conheço, né? Mas um novo cliente sempre que eu prospectava, que nem eu falei, no começo eu ia na empresa, chegava lá, pedia para ver se eu podia falar com o comprador, geralmente o comprador que cuida da carteira de... as grandes têm um centro de logística, né? Mas a maioria das empresas menores é o comprador que cuida dessa parte, da parte do transporte, né? Então marcava a visita e daí me apresentava, né? Eu sou o Fábio, né? Trabalho na Rodonaves Transportes, uma das maiores transportadoras de carga fracionada do país, né? E, às vezes, dependendo do cliente, tem que sentir também a necessidade do cliente, né? Se às vezes ele só tem uma dor que às vezes é só um estado que precisa, às vezes ele só tem uma dor que é só preço, então, às vezes não consegue atender tudo. Né? Às vezes o preço talvez a gente consiga se acertar, né? A região consigo atender, então você tem que sentir a necessidade dele. Muitos ligam, pode marcar uma visita, beleza, ele já conhece a gente. Então, já é mais fácil o caminho. Quando ele não conhece, daí você tem que fazer toda uma prospecção, estudar também a empresa, do que é, se a mercadoria dele é compatível com o que eu posso transportar. Então, eu tenho que fazer também todo um estudo antes para mim saber, não chegar lá e daqui a pouco, fechou uma negociação com ele e vou ver a mercadoria dele, não posso, é vidro, não posso transportar. Então, acontece, acontecia, agora hoje não pode, hoje foi esperto. Antigamente a gente não tinha essa habilidade ainda no começo, né? Então, onde aprendeu, né? Mas hoje, para prospectar, geralmente estuda primeiro ele, né? Então, se ele tem um site, vai lá ver a mercadoria, ver como é que é embalado. Quando você visita também, pede para, às vezes, ver a expedição, como é que é feita a embalagem. Então, tem todo um contexto, né? Tem desde a parte de prospecção ali, conhecer, ver a mercadoria. Eu gosto das contas grandes, porque é mais fácil de trabalhar. Apesar de ser mais, geralmente sugam um pouco mais, né? Mas eles geralmente dão mais dados para você conseguir analisar e fazer uma proposta adequada. Diferente daquele cliente que só cota, então fica mais difícil de ser. Né? Então as grandes empresas, né? Sei lá, uma VEG, uma Lunelli, enfim, elas geralmente te dão uma massa de dados e você vai planilhando, vai colocando ali, se eu cobrar isso aqui, não sei o que, o frete vai dar tanto. E assim vai, né? Vai jogando os valores ali até você fechar consigo fazer essa proposta para você. Então é mais fácil quando você tem uma massa de dados para você trabalhar, para você ficar em cima dela trabalhando, né? Agora é diferente de um cliente, faz um preço para mim. Mas que preço? Não sei o que é bom para ele, né? Então é difícil, mais difícil. Né? O que, por exemplo, assim, na constituição ou definição do preço de um frete ou de uma entrega, que elementos que vocês levam em consideração para chegar, para levar essa caneta aqui vai ser R$ 2,99? Hoje o que consiste o frete, que soma, a gente fala de generalidades, né? O frete peso, o peso da mercadoria, né? Quanto que ela pesa. Então, geralmente a tabela é fracionada de 0 a 10, 10 a 20. Cada transportador tem um tipo de fração, né? Então, o nosso é desse perfil, 10 em 10 ou 20 em 20, conforme vai passando. E o que passar de 100 quilos é tantos centavos o quilo, né? E então o frete valor, que é um percentual sobre o valor da mercadoria, né? Que tem a questão de gerenciamento de risco, né? O seguro da carga. A distância que ela viaja impacta bastante, né? Então, conforme a distância, por isso que a tabela é fracionada por tantos kms, né? Em alguns estados tem a questão do SUFRAM, Cefaz, essas coisas, também às vezes soma o frete. O pedágio. O pedágio impacta bastante também, porque ele é tantos reais cada fração de 100 quilos. Então, se
cliente tem uma mercadoria pesada, ele pode chegar a impactar bastante, né? Então, tem várias coisinhas que vão somando, né? Às vezes tem São Paulo capital, por exemplo, tem taxa de entrega, porque é um centro difícil de entregar. Então, a filial lá tem um custo maior, então existe uma taxa direcionada para ela, né, para ela manter o custo dela equilibrado. Então, mas assim, basicamente o que um percentual sobre o valor da mercadoria, a distância que ela viaja, o pedágio e o peso ali, que são os 4 principais ali, né? Principais. Daí tem outras coisinhas mais genéricas assim que também impactam um pouquinho, mas não é tanto, né? Mas okay. Então, depois outras, a questão de impostos, pedágio... Isso, ICMS, no ICMS sempre tem, né? Claro, né? Sim, então, daí que varia. Isso, que varia bastante, né? Daí cada estado tem o seu, né? Então, mas o principal é pedágio, frete peso, o percentual sobre o valor da nota e o ICMS ali, no caso, né? Então, e a distância que viaja, né? São os principais ali fatores, né? Legal, então hoje... nesse sentido, vocês estão muito mais administrando a carteira, fazendo esse movimento mais interno e eventualmente também tem novos clientes. Isso, assim, esse último ano com a pandemia, apesar de muitos sofreram com ela, a gente sofreu só no começo ali, em março, abril do ano passado, quando deu aquela parada, medo geral, onde a maioria das indústrias fecharam por um período, né? Então, ou tiveram que diminuir suas atividades e a gente continuou trabalhando, porque, querendo ou não, o transporte é essencial, né? Transportamos respiradores, transportamos medicamentos, né? Então, isso é essencial. Então, claro que caiu porque todo mundo parou. Né? Mas, a partir de maio, o negócio estourou, assim, porque o cliente que ele não tinha um e-commerce, ele se obrigou a abrir para vender. Ele obrigou-se a fracionar mais a carga, porque o cara não estava comprando em quantidades, ou para atender os clientes, né, tipo, mais fracionado. Então, é onde aumentou bastante e começou a estourar, assim. Desde lá, a gente vem numa crescente e clientes entrando direto, clientes novos. Mas, principalmente, o e-commerce, que é o pequenininho ali, que é uma lojinha que ele se obrigou a abrir, um e-commerce para ajudar a manter os custos dele, da loja dele, uma confecção que seja, né? Então, que seja 5, 10 notas por mês, ele está vendendo, né? Então, esse clientezinho aumentou bastante. Então, aumentou bastante a nossa carteira. Então, como eu falei, eu não saí muito para vender esse ano, até porque a pandemia muita gente não está recebendo, né? Então, principalmente as grandes empresas, elas têm uma política de não atender ninguém. Então, a gente ficou mais interno administrando isso. E como entrou muito cliente novo hoje, assim, né, o prospecto, muita coisa online hoje mesmo, pelo WhatsApp, por e-mail. Então, daí quando a gente faz todas as tratativas, eu vou lá visitar ele para conhecer um pouquinho melhor e tal, né? Mas, geralmente, ele está chegando hoje mais do que eu saindo para buscar. Entendi. Até porque, como eu falei, né, quase todas as indústrias de Jaraguá hoje eu conheço, né? Tem poucas, assim, que talvez menores que eu não conheça, né? Então, e praticamente todas elas a gente está dentro hoje. Né? Então, ou já esteve, ou conhecido, então e mesmo aquelas que a gente não está hoje, a gente tem um relacionamento com os compradores, que querendo ou não, a gente cria são 13 anos, né? A gente cria um relacionamento com eles, né? Os que estão ainda, né? Que são mais antigos. Então, se precisou como é que tá hoje? Não estou precisando. Beleza, eu não fico insistindo toda hora. Estou ali, precisando de alguma coisa, estamos disponível. De vez em quando mando um recadinho, como é que tá? Então, não é... E nesse sentido, vocês têm alguma estratégia no sentido assim de fidelizar os clientes? A fidelização hoje se dá mais com a questão da própria tabela, né? A gente existe uma tabela padrão, né, que é padrão para todas as franquias, e se o cliente ele quer uma parceria de verdade, a gente vai fazer uma tabela específica para ele ser um parceiro nosso. Quer transportar só para o interior de São Paulo? Beleza, né? A gente faz uma negociação. De vez em quando a gente está lá, não quer mandar para Minas, e assim vai, né? A gente vai tentando crescer dentro dos próprios clientes que a gente já está, porque a gente já está lá. Né? O meu custo de ir lá para pegar um pouco a mais é o mesmo. Então, a gente tenta crescer nos que a gente já está, né? Que é o mais saudável. Então, hoje a fidelização mesmo ela se dá em cima de uma negociação. Vamos fechar a parceria com a Audaz, beleza. Então, faz uma tabela, negocia. Não é bem um contrato mesmo a gente tem com só as grandes mesmo, por questões de contratuais mesmo, mais de seguro e tal. Mas as menores, algumas têm o próprio seguro próprio, deles não querem que a gente cobre o nosso, né? Então, são umas 2 empresas que têm isso. Mas a maioria é um papel nisso aqui que ele eu vou transportar contigo. Se ele quiser parar amanhã, não tem multa, não tem nada. É um acordo tipo de bigode, assim, né? Sim, tipo, papel ali, mas de bigode. Mas a parceria mesmo vem disso aí. Ele, eu vou transportar 100% de São Paulo contigo. Minas também, vou transportar, isso aí. Mas tem aquele cliente que só quer cotar, independente de eu fazer uma negociação para ele ou não. Então, ele não é um fiel. Ele, se deu 1 centavo mais barato, ele vai com o concorrente, né?
Então, a fidelização hoje mais é em cima da negociação mesmo. Negociação com aqueles que vocês podem vender mais, né? Ou pode vender ou atender mais constantemente. E até porque assim, o cliente que ele faz uma negociação é porque ele não tem tempo para ficar cotando toda hora, né? É muito embarque. Às vezes ele perde um 10 reais aqui, mas ele está ganhando 100 no outro. Né? Em um geral, ele tem uma boa proposta. Né? É diferente, às vezes, do cliente que ele tem, sei lá, 10, 15 embarques por dia ou por mês, mas ele consegue ter tempo para cotar tudo e mandar tudo mais barato. Né? Vai depender da estratégia dele também, né? Do tempo que ele tem. Exatamente. E eu não, por mais que eu tente fazer uma negociação para pegar o máximo possível, nem tudo eu consigo atender. 100%, eu sou mais barato em tudo. Eu tenho custos também, minha estrutura custa. Hoje nós temos uma estrutura de quase 300 filiais, então eu não consigo, às vezes para Santa Catarina eu consigo um preço bom, mas para São Paulo não, porque o meu custo é outro. Para o Acre é outro. Então não dá para... Então é diferente e cada empresa, cada transportadora, ela tem onde ela é melhor, onde ela tem uma facilidade mais, né? Então tem tudo isso, né? Então você não consegue abraçar tudo. Então, sim, normal. 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 Faz parte de todos, né? Isso. Mas se você quiser, né, transportar mercadoria para o Brasil inteiro, né? Depois que faz contato aí com o Fábio, que Isso eles aí. podem atender vocês, né? Fábio, ao longo desses 13 anos, assim, de vivência nessa área de vendas, o que, assim, que você... Qual foi a barreira, assim, que você rompeu com a ideia que você tinha de vendedor para a ideia que você tem hoje do que é um vendedor? Bom, acho que a barreira maior foi mais pessoal minha, que a questão de timidez. Isso aí, para mim, eu chegava num cliente, eu achava que ele é o tipo o dono do mundo, assim, né? Eu tinha... sou um vendedor, estou abaixo dele e eu sou tímido, se ele me mandar fazer uma coisa eu vou tentar fazer. E hoje não é bem assim, hoje ele é uma pessoa igual, independente do cargo que ele é, se é um dono de VEG, que seja, hoje é uma pessoa, é igual eu. Né? A única coisa que ele tem é uma VEG na mão, digamos assim, eu sou um vendedor. Mas assim, eu hoje eu me comparo, tento me comparar, dizer eu sou melhor ou pior. Nós estamos ali conversando como duas pessoas, tentando ver o melhor para as suas empresas. Né? Tentando achar um denominador comum onde que a gente vai somar forças. Porque ele precisa do meu serviço de qualidade, de entrega rápida, e eu preciso de um valor adequado de frete para manter essa minha qualidade. Então, hoje, a minha barreira maior foi mesmo com relação a essa questão minha de ter medo de sentar e conversar com um cara grande. Né? Hoje eu não tenho. Hoje eu sento qualquer um e... Talvez não vou ter tanto conhecimento contra ele em algumas coisas, né? Até porque são segmentos diversos, né? Enfim, mas hoje eu não tenho esse medo de estar conversando com um cara. Sim. Né? Se comparar no sentido assim, eu tô aqui porque eu preciso do cara. Não, é duas frentes. Todo mundo precisa. Quero atender o cara, né? A empresa, mas ao mesmo tempo também eu tenho uma empresa... que tem as suas regras, que tem a sua forma de trabalhar, que tem o seu preço, tem os seus diferenciais e que bom se a gente fechar uma parceria. Exatamente, né? Até porque, assim, tem muitos clientes que a gente vê, principalmente clientes que, digamos, a gente trabalha com, vamos dar um exemplo, aquelas grandes redes, né? Eles, às vezes, dão o produto praticamente para o cara expor lá a marca, né? Eu tenho uma bandeira também grande, independente de qual cliente que tem aqui hoje, eu não vou transportar para ele só para dizer, eu estou transportando para esse, para os outros clientes verem, o cara está transportando para a VEG. Não, eu não estou ali usando uma marca para dizer, estou transportando para isso aí, e para ele eu vou fazer mais barato só para ele eu estar com ele. Não, nós estamos ali para somar forças. Né? Da mesma forma que ele precisa do meu serviço, que eu entrego rápido, que eu tenho um atendimento em milhares de cidades, e eu preciso do valor que ele vai me pagar para me manter essa estrutura, para mim poder sempre estar ágil nesses locais também, né? Então é uma somatória de fatores, né? Como falamos no começo, é uma mão de duas vias, né? Independente de quem ele seja hoje, né? Hoje eu não tenho esse negócio de... Excelente, excelente dica. Você que está nos assistindo aí, está acompanhando aí, não se compare. Né? Se você se comparar na hora que for falar o valor, se você tiver isso na tua cabeça, você vai se colocar numa enrascada, né? Porque possivelmente o comprador vai ser um tubarão perto de você, né? Então, se posicione, né? Se valorize
e dialogue. Porque é uma questão tem muito jogo de egos às vezes, né? Então, tanto o comprador, né, que ele tô com a empresa aqui, eu tenho tantos de frete para te pagar, né? Mas eu quero isso. Não, mas você também tem, né? Então, nenhum pode ter ego, tem que ser os dois, né? Tem que entrar no equilíbrio, porque se um tem ego, o outro também, os dois nunca vão fazer negócio, né? Então, tem que ser uma coisa que os dois vão dizer, não, vamos ser justos, né? Alinhar o que for preciso, né? Fábio, eu não consigo te atender essa região aqui, outra não dá, não, beleza? Vamos ver onde a gente é melhor para todo mundo, né? Então, essa eu acho que é o sentar e ser honesto, ser sincero, ser ético, né? Então, que dá certo o negócio. Então, e se não deu agora, amanhã ou depois, tem empresas que a própria, hoje, citando o nome, a Lunelli, é um cliente que eu estou 13 anos, faz 2 anos agora que eu tenho, mas desde o primeiro dia que eu trabalho com transporte, eu tento eles, depois de quase 10 anos que eu consegui entrar. Mas porque eu sempre mantive a minha postura, sempre fui uma pessoa correta, sempre fui lá, apresentei, independente de não dar certo num ano, outro ano eu ia lá de novo, me apresentava de novo, às vezes mudava comprador, e hoje a gente tem um relacionamento super saudável com eles, estamos lá, são clientes muito bons, e assim vai, né? Mas eu não sou insistente, mas eu estava persistente, né? Porque insistente você acaba sendo chato, né? Toda hora, vamos, não sei o quê, né? Não, se abre geralmente as empresas abrem as que fazem tabela mesmo, negociação, elas abrem 1, 2 vezes por ano a negociação, está aberto. Daí você vai lá e se apresenta, pede visita, né? Então, é diferente de você estar todo mês lá enchendo o saco lá deles lá para transporta comigo, não, né? De vez em quando você tem que marcar presença lá, mas não ser chato, né? Então, eu vejo muito isso, porque quando você é chato demais, igual a gente vai numa loja, às vezes o cara fica lá toda hora enchendo o saco, não é bem assim, né? Você gosta de ser bem atendido, mas dentro do teu conforto. E é sempre o mesmo discurso, né, do chato, né? É sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Exato. Então, às vezes, você tem que ter a criatividade de fazer um contato constante, né? Isso. De uma forma diferente, mas que também vai fazer com que ele se lembre, né? Exatamente. Quem sabe aí, aquilo que você falou, né? A diferença do insistente e do persistente, Exatamente. né? São diferentes. Isso é bem bacana, porque muitos vendedores confundem isso, né? Ele acaba não indo mais. Isso. Aí... porque assim, o não todo mundo já tem. Né? Então, esse ano não deu, ano que vem é de novo, independente se o cara não vou mais lá, o cara nunca... Pô, eu levei 10 anos não aqui da Lunelli. Hoje estamos lá, um relacionamento super top com eles hoje. Mas assim, levou, porque eu não desisti. Né? Então, é essa aí. E tem que ser uma coisa assim, né? Porque quando você é insistente demais, daí você estraga a relação, né? Os caras nem querem mais ouvir falar. Exato. Então, Fábio, e nesse sentido, você falou um pouco do teu maior aprendizado. Hoje, assim, o que você está buscando se desenvolver? Tem alguma frente, assim, pontual, assim, que você está focado mais em leituras, desenvolvimento, ou até você está se trabalhando? O que você tem alguma coisa nesse sentido? Hoje, dentro da empresa, assim, a gente agora está mudando, né, de galpão, então tentando tentar delegar mais as coisas, né? Eu sempre fui de abraçar, que é difícil. Né? Quando você tem uma carteira de clientes, você tem o teu jeito de falar com os clientes, e só que chega um patamar que a gente não consegue mais atender todo mundo. Então, alguma coisa a gente tem que começar a delegar. E esse hoje é o meu desafio, porque eu sempre gostei de abraçar, gosto de atender o cliente que me dá R$50 e que dá 100, 200 mil reais por mês. Eu gosto de atender. Só que hoje eu já não consigo mais dar atenção para todo mundo, né? Então, assim, a educação minha, o jeito de atender é igual para todos, né? Então, eu gosto de ser assim, sempre fui assim. Só que hoje eu já tenho que tentar aprender, eu tenho que aprender, deixar as pessoas que estão abaixo de mim, meus auxiliares comerciais ali, a me ajudar, né, nas coisas menores. Então, claro, se o cliente vai precisar de mim, eu vou estar ali para atender também, normal. Só que as coisas mais simples, tem pessoas que podem fazer ali, posso sair para respirar um pouquinho mais e então o delegar é uma coisa, né, é diferente de delargar, né? Delegar, então você está ali ensinar, né? Tem coisas que esse cliente eu gosto que atende desse jeito, né? Claro, daqui a pouco você desenvolve também uma habilidade de um jeito seu, mas hoje a minha dificuldade mesmo é tentar delegar. Isso é uma coisa que eu estou aprendendo e nos últimos meses assim eu tenho tentado colocar em prática, né? Então, para as pessoas que estão ali me auxiliando a atender da forma que
que talvez daqui a pouco seja melhor do que eu atendo também, mas eu atendo dessa forma. Esses clientes precisam dessa atenção, tal. E assim vai, né? Aos poucos eu consiga deixar eles ali na carteira desses auxiliares para ficar mais fácil para mim, mais tranquilo para mim, né? Poder sair e também prospectar novos, né? Então essa é o maior desafio hoje. E isso é uma coisa também que eu aprendi também dentro da entidade que eu também faço, porque realmente é uma coisa que quando você está dentro de um cargo e há muito tempo você se torna, digamos assim, cômodo, fácil de o que você já faz, né? E quando você tem que sair da sua zona de conforto é difícil, né? Isso eu aprendi também na entidade ali, que a gente tem que morar, a entidade que eu faço parte, inclusive ela todo ano você muda, não pode assumir mais do que um ano no cargo, né? Então é uma coisa bem legal porque você aprende mesmo a desenvolver habilidades novas, né? E sair dessa zona de conforto. Então eu aprendi ali, então por que não aplicar isso na minha vida profissional também, né? Vamos sair da zona de conforto. Né? Fantástico. Fantástico. Isso mostra assim, né, que o grande problema é quando a pessoa chega a um ponto e diz assim, não tenho mais o que aprender, né? Sempre tem, né? Não tem mais o que evoluir. Mas para muitos, assim, tá tudo bem, tá ótimo assim e tal, né? E essa dinâmica, ela não é assim que acontece, né? Até você falava, né? O Fábio, ele participou, eu até o conheci ele através da JCI, né? Fala brevemente um pouquinho dessa tua experiência aí. Então, a JCI a gente trouxe para Jaraguá do Sul faz 4 anos, né? É uma entidade, uma organização mundial de jovens de 18 a 40 anos, né? Que busca desenvolver lideranças, né? Então, através de projetos. Então, nós atuamos com projetos nas comunidades e, como eu falei, né? Como você não repete cargos, você sempre está aprendendo alguma coisa nova. E é uma forma de desenvolver líderes. Quando você está à frente de um projeto, você está se desenvolvendo. Você vai buscar um parceiro, vai buscar falar com uma coordenação de uma escola, que seja, dependendo do projeto que é, né? Então, você sempre está à frente de algo. Então, isso ajuda a desenvolver novos líderes, né? E preparar pessoas para o mundo. E, ao mesmo tempo, ajuda aquela comunidade através do projeto que você está realizando. Então, é uma entidade, né, sem fins lucrativos que busca desenvolver pessoas. Esse é o... Por exemplo, que projetos que desenvolveram aqui ao longo desses 4 anos aqui na cidade? O mais conhecido é o Oratória nas Escolas, né? O Oratória nas Escolas é um projeto que é a nível JCI Brasil, né? A gente vai nas escolas, primeiro, claro, passa pela secretaria, pede autorizações para a gente poder ir, né? E instiga os alunos a escrever uma dissertação, um discurso, e depois ele se preparar. A gente dá todos os treinamentos, inclusive, né, para ele se preparar e falar em público, num palco, na frente de uma plateia. Então, sobre um tema específico fornecido por nós também. Geralmente um tema bem atual, né? Então, para ele se desafiar. Em 2019, ano passado a gente não teve por causa da pandemia, né? Em 2019 a gente trabalhou com 5 escolas, 450 alunos. Então, e depois tem toda uma grande final. A premiação geralmente esse ano passado, 2019, foi um curso de inglês completo de 3 anos, da nossa parceira, Gerrit. Então, isso e pensando no desenvolvimento também do aluno, né? Não só ele vai aprender a falar em público, já desde pequeno, que é interessante, coisa que a gente não teve na nossa infância, né? Ser desafiado para isso. Então, ele vai aprender, e claro, né, tem toda a questão da redação, de aprender a escrever e tudo isso que ele já aprende na escola, mas o falar em público é um diferencial, porque nem sempre ele faz um trabalho e apresenta, né, ali. Não, ele tem que... E o outro que a gente também trouxe em 2018 para cá foi o Dia Mundial da Limpeza, que todos os anos que a gente fez, teve uma repercussão muito grande, né? Então, onde a gente também vai atrás de outras parcerias com entidades, com prefeitura, e onde a gente conseguiu também grandes né? E o outro é capacitações, né? Esse ano eu estou como diretor de capacitações, né? Então a minha programação é pelo menos umas 20 capacitações esse ano. Já realizamos aí 2, agora a quinta-feira vai ser a terceira e assim vai. Então essa é uma forma... E o que é? Buscar pessoas para falar, que nem eu vou buscar pessoas para falar, independente de graça, né? Porque é a entidade, né? Então esse é o desafio. Eu estou me desafiando a buscar pessoas top para falar sobre um tema específico para capacitar as pessoas que querem participar, tudo gratuitamente. Que bacana. Parabéns aí, né, por esse trabalho, por essa dedicação. Né? Então, percebe, quem está aí nos assistindo, né? Não é só trabalhar, não é só lazer, mas é também contribuir para fazer a diferença, né? Exatamente. É servir, né? Servir a humanidade é a melhor obra de uma vida. Exato. Repete pra gente? Servir a humanidade é a melhor obra de uma vida. Olha lá. Faz parte da nossa carta de princípios da JCI. Legal, fantástico, né? Então, você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, você que nos acompanha, você que se inscreveu no nosso canal, você que nos segue a gente no Instagram, lembre disso. O que eu posso fazer para servir os outros, né? Exato. Que com certeza, né, se eu sirvo, né, eu tenho chance de
vender. Exatamente. Né? Um cliente, uma pessoa, às vezes é um servir despretensioso, sem interesse. Que ele pode virar um cliente, que pode virar um parceiro de negócio, nesse sentido, né? Inclusive a gente tem dentro da entidade um curso que é um curso oficial de networking, né? Que a gente aprende muito sobre isso, que às vezes o ajudar hoje, independente seja numa entidade, ou seja na área profissional, ou em casa, o ajudar, eu fazer um favor para o Edenilson, despretensioso. Eu estou colocando uma moedinha no meu cofrinho, porque amanhã ou depois, dependendo... E claro, uma moedinha para mim às vezes não é nada, né? É um favor para mim. Fábio, eu preciso de um contato de alguém da VEG. Para mim, simplesmente eu consigo, pergunto para a pessoa se eu posso passar, te passo, para mim foi um simples favor. Para você, talvez aquilo ali foi um grande favor. Então, ela tem pesos diferentes. Então, é um curso bem legal que a gente faz. Porque eu, para mim, não espero nada, porque para mim foi simples. Não espero você me retribuir. Mas amanhã ou depois você me retribuir de uma forma tão grandiosa porque aquilo para você foi grandioso. Então, a gente chama que é uma poupança que a gente vai fazendo conforme os favores que a gente vai fazendo. Independente na vida profissional, na vida pessoal. Então, sempre tenta manter a sua poupança boa, de boas ações, né, independente, porque para você, às vezes, como eu falei, uma simples ação tua, né, para outra pessoa pode ser gigante, né? Então, é uma coisa bem interessante isso, e isso no profissional a gente pode levar muito também. E claro, você está envolvido com pessoas numa entidade, você está geralmente relacionado com pessoas do bem. Dentro de várias empresas também. Não é só pessoas que são voluntárias, que, sei lá, não tem nada para fazer. Não, voluntários geralmente são pessoas que são muito comprometidas com outras coisas. Inclusive, empresas grandes que estão lá dentro que são voluntários. E onde você cria uma rede de relacionamentos. E relacionamento é tudo. Na venda, né? Quem que eles vão lembrar primeiro? O cara, o Fábio lá da Rodonaves. Pô, ele é meu parceiro aqui, meu parceiro ali. E assim vai, né? Então, são créditos que a gente vai criando, são portas que a gente vai abrindo com mais facilidade, né? Que bom, Fábio. Obrigadão pela presença aí, né? Nós estamos chegando ao final da nossa live hoje, né? Passou rapidão, né? Opa, muito. Eu tinha passado uma série de outros assuntos que a gente poderia tratar, né? Mas aqui não tem isso, sabe? Aqui é mesmo essa informalidade, esse bate-papo, essa conversa, porque é sendo nós que nós realmente fazemos a diferença, né? Então não é criar papéis, criar números, criar imagens que não sejam aquilo que não nos representa, né? Sim. Então nesse sentido, Fábio, muito obrigado por ter estado aqui com a gente, compartilhado com interesse genuíno, com dedicação, com sinceridade, né? Essa tua experiência que com certeza vai fazer muita diferença naquelas pessoas que acompanharam, aquelas pessoas que vão acessar o canal e vão poder assistir e acompanhar também essa live, né? Então, Fábio, aí para você finalizar, pode fazer um merchan também, fica à vontade. Então, gostaria primeiro de agradecer, Edenilson, pela oportunidade, né, como você falou no começo, a nossa conversa informal é um prazer para você, mas eu penso para mim também, porque não por estar aqui divulgando o meu trabalho, mas é uma forma de crescimento meu também pessoal, né? Estar aqui no estúdio, porque é uma coisa diferente para a gente, né? É mais um desafio, né? Quando você me convidou, eu pensei, se falar, né? Já tive travas de falar num palco, assim, mas hoje eu sempre digo sim nessas coisas, porque é uma forma de me desafiar, é uma forma de me desenvolver, né? Então vai ter coisas que talvez não tenha habilidade, falar palavras enroladas, não faz mal, é um desafio, né? Então, gratidão pelo convite, né? Quem quiser conhecer a Rodonaves Transportes aí, atendemos praticamente todo o Brasil, através do rodoviário e do aéreo a gente está entrando agora, ainda não estou oferecendo aqui, mas logo vai estar oferecendo, e também a JCI, né? Quem quiser se desenvolver como pessoa, como uma pessoa melhor, né? A JCI Jaraguá do Sul, venha lá, são jovens de 18 a 40 anos, com certeza foi uma das grandes escolas para mim na minha vida, né? Como desenvolvimento, como conhecer pessoas do bem, como fazer amigos, criar relacionamentos, e onde a gente abriu portas tanto no poder público como em empresas. Então não é só o trabalho, é a tua vida social, a tua vida pessoal, tem várias coisas que você pode vender. Então a vendas assim, não existe uma fórmula mágica. Você tem que ser uma pessoa pelo menos correta em tudo que você faz, né? Ética, né? E que você está vendendo a sua imagem. Independente para onde você está, se você está numa loja hoje, ou se está num transporte amanhã, ou sei lá, se você é empresário, você tem que vender que você é uma pessoa correta e está tudo certo. O resto, né? É isso aí. Muito bem. Obrigado, Fábio, mais uma vez. Você que nos acompanhou, nosso muito obrigado.
E fica aí a dica, né? Se você for uma pessoa correta, ser você com os outros, servir, você vai se dar muito bem nas vendas e no que você for fazer. Muito obrigado e até a próxima no nosso canal Serviço Vendas, seu jeito de vender.